Gente, dando continuidade às nossas aulas não presenciais, nós vamos trabalhar agora um assunto que eu particularmente acho muito interessante. Ele é fascinante. A formação da palavra em língua portuguesa é uma coisa muito linda. Chega a ser poética, porque a língua portuguesa é um grande jogo de Lego, né? Eu formo palavras com pequenos pedaços que eu vou colocando um perto do outro ali e vou formando novas palavras. Então a grande pergunta dessa aula, como que se forma uma palavra em língua portuguesa? E para responder essa pergunta com qualidade, você precisa, antes de assistir essa aula aqui, você precisa saber na ponta da língua a estrutura da palavra em língua portuguesa, que é a primeira parte da nossa matéria. Porque você precisa saber que nesse joguinho de Lego, nós temos o radical, nós temos o prefixo, nós temos o sufixo. Nós precisamos conhecer todos esses elementos mórficos que a gente chama de morfema. E aí, para ficar mais fácil ainda, nós dividimos formação de palavras dentro das duas possibilidades de formação, que já de antemão eu digo para você, a gente forma a palavra em língua portuguesa ou derivando, a famosa derivação, e a gente forma palavras na língua portuguesa compondo uma palavra, a famosa palavra composta. Nós vamos estudar então, na primeira parte, que é esse primeiro vídeo, nós vamos falar de todos os tipos de derivação, todas as maneiras que você pode derivar uma palavra em língua portuguesa. E nós temos 6 possibilidades de derivação. Cláudio, mas como que eu vou reconhecer se é uma derivação? E a resposta é simples. Derivação é quando você tiver apenas um radical. De novo, para você anotar. Quando você formar uma palavra e naquela formação tiver apenas um único radical, por isso que tem que conhecer radical. Se você não souber qual é o radical da palavra, você não vai saber se é só um ou se tem mais de um ali. Então você precisa saber esse morfema tão importante que é o radical. Tendo apenas um radical, nós estaremos diante de uma palavra formada por derivação. Mas qual o tipo de derivação é o que nós vamos estudar nessa aula. O primeiro deles, claro, é a derivação prefixal, que é quando você, claro, você acrescenta um prefixo qualquer a uma palavra. Você acrescenta um prefixo, vou pegar aqui o prefixo des, e você acrescenta o radical, ou o contrário, né, você acrescenta esse prefixo a um radical. Então, quando eu tenho qualquer elemento mórfico antes do radical, esse elemento é chamado de prefixo, como vocês sabem, e aí eu terei uma derivação prefixal. Muito simples, não é? Derivação prefixal. Outro tipo de derivação é a chamada derivação sufixal, que o contrário da prefixal é quando você, claro, acrescenta um morfema, um sufixo, né, no caso, depois do nosso radical. Então, se eu tenho novamente o radical da palavra gosto, da palavra gostar, eu tenho goste ali, o radical, e eu venho com o sufixo oso, e aí o sufixo ele agrega um significado, ele dá tanto o prefixo quanto o sufixo, claro, ele forma uma nova palavra, ou seja, eles vão dar um novo sentido ao radical. Se eu tenho a palavra gosto e eu tenho gostoso, gostoso sempre vai significar cheio. Os prefixos e os sufixos têm seus significados. Você pode consultar a tabela de prefixo grego, de prefixo latino, de radicais gregos, radicais latinos, porque nesse grande jogo de Lego nós vamos dar significações. Então, você conhecendo razoavelmente o radical da palavra gosto, tudo que acrescentar você vai deduzindo os significados. E isso é uma habilidade muito importante dentro do idioma, que é a inferência. É você ser capaz de inferir, de deduzir, inferir e deduzir, você ser capaz de deduzir os significados das palavras. Gostoso seria cheio de gosto, feioso, cheio de feiura, e por aí vai. Quer dizer, o oso significa cheio de, e o sentido básico do radical. E aí nós temos, né, o nosso outro tipo de derivação, que é a sufixal.
Na sequência, nós temos o terceiro tipo, que é uma derivação que é prefixal, mas também ela é sufixal. Ela é prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Eu tenho, vamos dizer, o radical gost, e a esse radical eu acrescento o des, mas para eu fazer prefixal e sufixal, eu acrescento também um sufixo. Então, quando eu acrescento simultaneamente prefixo e sufixo a um radical qualquer, poderia ser o feliz ali, ó. E eu colocaria o in e colocaria o mente. Infelizmente. E eu crio uma nova palavra que foi formada pelo acréscimo de prefixo e de sufixo. Nós temos uma outra que é muito parecida com essa, que é a parasintética na sequência. Deixa eu tirar essa aqui e nós vamos colocar ali a parasintética. A parasintética, por sua vez, ela não permite da forma que eu fiz aqui. Olha, eu tenho o radical da palavra mata, eu tenho o sufixo mento e eu tenho o des, pode continuar. Então eu tenho aqui desmatamento. Cláudio, mas calma aí, isso aí é prefixal sufixal. Olha, tem um prefixo e tem um sufixo simultaneamente. Nesse ponto é verdade, é muito parecido. Ó. Tanto na prefixal sufixal quanto na parasintética, nós temos o acréscimo simultâneo de prefixo e de sufixo. Qual a diferença então, professor? Como que eu vou conseguir identificar? Antes de dizer para vocês, tem que lembrar que a parasintética, ela nem é aceita como derivação por todos os professores. As normas gramaticais brasileiras, a NGB, ela nem considera a parasintética como um tipo de derivação. Para ele só existe a prefixal e sufixal. Para mim existe a parasintética? Existe, porque vamos analisar aqui. Eu tenho a palavra desgostoso ali. Na palavra desgostoso, se eu tiro o prefixo des, eu fico com a palavra gostoso. Se eu tiro o oso, eu tenho a palavra desgosto. Viu? Se eu tiro de um lado, eu tenho a palavra em língua portuguesa. Se eu tiro do outro, eu tenho uma palavra em língua portuguesa. E eu ainda tenho a palavra gosto. Na palavra infelizmente, se eu tiro o in, eu tenho a palavra felizmente. Se eu tiro mente, eu tenho a palavra infeliz. Na palavra desmatamento, se eu tiro o mento, até que eu teria a palavra desmata. Mas se eu tiro o des, eu não tenho a palavra matamento. A palavra matamento, ela não existe em língua portuguesa. Então, na derivação parasintética, seria isso. Ela só existe com prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Se eu tiro um dos elementos, essa palavra ela deixa de existir em língua portuguesa. É o caso de ensolarado. Eu tiro o en, não tem ensolarado. Não tem. Se eu tiro o ado, não tem ensola. Na palavra amanhecer, se eu tiro o a, não tem amanhecer. Se eu tiro o ser, tem até amanhece, mas não tem amanhecer. Aí nós temos então palavras parasintéticas. Elas só existem com os dois ao mesmo tempo e pronto. Na prefixal e sufixal, eu posso tirar de um lado, eu posso tirar do outro e a palavra continua existindo. Deu para entender a diferença? Eu espero que sim. Anote direitinho que você vai conseguir identificar a diferença, tá? Deixa eu tirar aqui meus elementos e a gente vai para a próxima. Então, depois da parasintética, você tem a regressiva. O nome já diz. Vocês viram que na prefixal eu acrescento prefixo, na sufixal eu acrescento sufixo, na prefixal e sufixal e na parasintética eu acrescento. Ou seja, em todos que nós vimos até agora, do 1 ao 4, a gente acrescenta elementos, a gente acrescenta morfema. Na regressiva, como o próprio nome diz, eu vou regredir a palavra. E aí, nesse caso, eu não acrescento, eu vou retirar partes da palavra. Eu vou retirar partes da palavra. Então, quando eu retiro, em vez de acrescentar, eu estarei criando a famosa derivação imprópria. Eu tenho a palavra, por exemplo, lutar. Se eu tiro o R do infinitivo, eu crio o substantivo luta. Olha, lutar.
eu tiro o R do infinitivo e se tornou o substantivo luta. Então, da mesma forma, se eu tiver combater, se eu tirar esse R, eu tenho o substantivo combate. Então eu crio uma nova palavra através da retirada. Dá para fazer isso com qualquer palavra? Não, não dá para fazer com o radical de qualquer palavra. Algumas permitem. Geralmente, quando a primitiva da palavra é um verbo, às vezes permite, é o verbo consumir. Eu tiro o R, eu posso criar o substantivo consumo. E por aí vai. Então aí eu terei derivação regressiva. Por último e não menos importante, nós temos também a famosa derivação imprópria. O nome já diz, ó, é algo que não é próprio da palavra. Então eu tenho aqui eu tenho aqui duas frases que usam a palavra nossa. Nossa, que lindo pôr do sol. Nossa proposta é a melhor. E aí vocês notem que, no primeiro caso, a palavra nossa, ela é só uma interjeição. Ela é nossa, é de surpresa, né? De deslumbre. Enquanto no segundo caso, o nossa é de posse, é de possessivo, é nossa proposta. Então, na derivação imprópria, eu não tiro nem acrescento nada na palavra, mas essa palavra passa a configurar um outro significado e uma outra classe gramatical. A classe gramatical muda. Olha, era pronome possessivo e virou interjeição. Significava posse e passou a significar apenas uma surpresa, um deslumbre. Quando eu faço isso, eu crio derivação imprópria. Então, uma maneira também de criar novas palavras em língua portuguesa é mudando o contexto delas. É igual está acontecendo com a palavra animal. Animal que é, né, um animal. Nossa, que animal lindo. E aí hoje você já tem, que é substantivo. Nós já temos uma tentativa de fazer animal virar adjetivo. Não estou dizendo que é gramaticalmente já correto, mas está acontecendo. Eu falo, nossa, ontem eu fui numa festa animal. E aí já estou qualificando, estou dando características com essa palavra. E ela vira uma derivação imprópria. Aos poucos ela começa a ser aceita pela comunidade e quando vê, ela já faz parte ali do vocabulário da comunidade. Então, essa foi a primeira parte da nossa aula. Na próxima parte, a gente vai falar dos tipos de composição. Espero que vocês tenham entendido direitinho, que tenham anotado as dúvidas e depois a gente conversa um pouquinho sobre isso para tirar nossas